Meus queridos irmãos, paz e alegria em nossos corações. Para nossa ambientação, nós vamos ler uma mensagem retirada desse livreto, Culto do Evangelho no Lar. A mensagem intitula-se A Igreja em Casa. Do culto cristão no lar, nasce a fonte cristalina de bênçãos da paz divina, de dons da divina luz. Nele aprendemos a amar, a dor, a luta, a alegria e a iluminar cada dia na inspiração de Jesus. Cultiva em teu doce abrigo a sublime sementeira que te guarda a vida inteira no amor, na consolação. Sentirás então contigo, sobre a crença que te abrasa, o Evangelho vivo em casa e o Mestre no coração. Espírito João de Deus, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Irmãos, nesse momento, elevemos o pensamento a Jesus em oração. Amigo Jesus, nosso divino Mestre, irmão, te agradecemos, Senhor, porque estamos aqui reunidos em Teu nome para mais uma reunião de estudo, de reflexão, de aprendizado em nossa casa de luz e caridade. Que possamos, Senhor, ter mentes e corações abertos às sementes que serão lançadas através da palavra do nosso irmão, responsável pelo estudo, e que o mesmo possa ser envolvido pela espiritualidade superior, falando aos nossos corações aquilo que necessitamos ouvir. Abençoe a cada um aqui presente, encarnado ou desencarnado, aqueles que se encontrem a caminho e aqueles outros irmãos que por qualquer motivo não poderão estar conosco nesta noite. Sê conosco, Jesus amado, agora e no decorrer de toda a nossa reunião. Que assim seja. Hoje estamos recebendo com muita alegria nosso amigo e irmão Maurício Caju, que é trabalhador daqui de uma casa co-irmã e vizinha nossa, que é o Centro Espírita Amor à Verdade, que fica aqui situado na Rua Felipe Cardoso, 922, ali em frente ao SEDEX, creio que muitos devam conhecer. E nós estamos encerrando o mês espírita em homenagem à família. E hoje o tema será Evangelho no Lar é Jesus no Lar. Vamos vibrar com o nosso irmão. Boa noite para todos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. É uma grata satisfação estar retornando a essa casa familiar. Agradeço o convite. Sou um trabalhador necessitado lá do Amor à Verdade, como nosso irmão falou, muito necessitado. E estar aqui me dá a oportunidade de a minha vida não passar em branco, sendo intérprete da verdade do Cristo. E o tema da noite é muito importante, como todos os outros, mas em particular em benefício de cada um de nós. Muitas das vezes, nós não pegamos para nós os ensinamentos do Cristo para nos favorecer. E hoje eu vou dar um estudo mais pausado. Por quê? Porque quando eu falo do Evangelho de Jesus, eu tenho que motivar as pessoas a fazerem em casa. Não é verdade? Tem que motivar. Então eu tenho que mostrar as condições da terra como situação vibratória. Muitas das vezes a gente não percebe. Por isso que eu quero ser pausado, porque quando eu vou falando do contexto da história toda, chego no final, as pessoas falam: não estou aqui para assustar ninguém. Por favor. Estou aqui para conscientizar a nossa realidade. E conscientizando a nossa realidade, vamos perceber que nós precisamos do Evangelho de Jesus. Não só na casa espírita, como em nossa casa também.
Em benefício de quem? De nós mesmos. A gente não tem essa consciência. A gente não tem uma consciência que nosso corpo físico é um refrigério momentâneo de nossas condições do passado. Estamos aqui para nos reparar, para nos transformar. Estamos numa escola chamada Terra. Não viemos a perceber, apesar que Deus favoreceu muito a Terra com as suas belezas naturais, nós não viemos para gozar essas belezas naturais, para visualizar. Viemos na Terra como aprendiz do Evangelho de Jesus. Como aprendiz do Evangelho de Jesus. Então, como eu falei que eu vou mais pausado, porque eu gosto de começar para mostrar a estrutura espiritual da condição da Terra, eu gosto de falar, e eu vou anunciar quem escreveu, para que você possa depois pesquisar, não vou direto não. Cidade do Além. Todo mundo pensa que foi psicografado por Chico Xavier. Não foi psicografado por Chico Xavier. Ele auxiliou diretamente a nossa irmã, eu tenho que escrever o nome, nome difícil, hein? Eigorina Cunha. Quem foi lá no nosso lar e verificou e desenhou toda aquela estrutura foi a dona Eigorina Cunha, auxiliado por Chico Xavier. E se você pega, tem PDF, hoje em dia, não tem desculpismo que a gente não tem condições de ler. O livro está caro, mas vai lá e tem PDF na internet, de graça, 0,800. E você vai perceber que a nossa irmã trouxe uma estrutura espiritual da Terra muito importante para que nós possamos nos posicionar na face da Terra. Ela chegou com uma foto de um desenho que ela vem montando, e ela não é desenhista, ela explica, teve que ter muita paciência para desenhar a estrutura vibracional da Terra. São divididas em camadas. A primeira camada, que é a camada mais delicada, mais problemática, aonde se encontram os espíritos inferiores, das piores envergadura, fica chamado no umbral grosso. Umbral grosso. Esse umbral grosso, muitas das vezes na literatura, a gente não para pensar aonde fica esse umbral grosso. Esse umbral grosso fica na crosta terrestre. Fica em nossa redondeza, morando tete a tete conosco, recebendo a mesma luz do sol, caminhando da mesma atmosfera terrena, pisando no nosso mesmo solo que nós, nos mostrando. São 7 fases. Quanto mais afastado da terra, melhor a condição espiritual. Até a 3ª fase, dito, porque não tem esse nome lá, umbral fino, não. Devido ter falado umbral grosso, a última parte, que é a 3ª parte, tem um grau médio e um grau fino, é só didático, tá? Fica o nosso lar. A maioria das instâncias, colônias inferiores, fica no umbral grosso. Fica conosco. E é tão delicada essa atmosfera terrena que no livro, eu vou buscar o nome do livro, tá? O livro não é nosso lar, no mundo maior. Porque geralmente eu vou contando a história e vou só indicando o André Luiz. E as pessoas depois ficam assim, com a cara assustada. De onde tirou? Não foi de mim, não, sou intérprete. Sou um espírito necessitado que está aqui para me auxiliar e auxiliar todos a concretizar o mundo espiritual. No mundo maior, André Luiz foi convidado a participar de uma missão. Só que a coordenadora, a missão, vou até pegar o nome aqui, ó. Ela foi chamado para ir nos abismos purgatoriais. A coordenadora do trabalho, ó, e não é o primeiro livro, André Luiz já está na parte espiritual trabalhando há muito tempo. A coordenadora do trabalho informou para a equipe que André Luiz não tinha condições de descer
a essas esferas inferiores. Aonde ficam essas esferas inferiores? Aonde ficam esses abismos purgatoriais? Querem arriscar? Dentro da atmosfera, dentro da crosta terrestre. Situações tão lamentáveis, vibracionais, que em respeito às criaturas que estão lá dentro, você pode olhar o livro do Repórter da Espiritualidade, os 13 livros, ele não adentra em detalhe nessas zonas tão terríveis. Apesar que o mundo superior, coordenado por Jesus, desce até lá para auxiliar o mais necessitado. Mas tem criatura em condições lastimáveis. As que estão conosco, elas já têm um movimento. Um exemplo que temos, de André Luiz, no livro Libertação. Não escrevi aqui, graças a Deus que eu lembrei. No livro Libertação, quando Gregório, um coordenador de regiões inferiores, que comandava regiões dessas que eram trabalhadas para nos hipnotizar, para nos influenciar para o mal, ele entediou-se, ele não se arrependeu. Esse coordenador Gregório, no livro Libertação, ele entediou-se de fazer o mal. É uma das moradias estruturais inferiores. Existe dezenas, alimentada pelo nosso egoísmo, nossa vaidade, nosso orgulho. São dezenas. Ele adentra, ele entediou, a equipe sai em favor, a pedido da mãe, em esferas superiores, para resgatar esse filho, esse comandante de regiões inferiores. E sai a equipe. Essa equipe, ela baixa os padrões vibratoriais para entrar nessas regiões, para não ser vista, e elas são capturadas. Quando ela é capturada, André Luiz olha assim na janelinha e vê uma alegoria semelhante a um vulcão, cheio de entidade, cheio de espírito em sofrimento, aglomerado em sofrimento. Essa é a condição da Terra. Muito de nós viemos dessas condições. Não estamos aqui para chamar ninguém de coitadinho, porque eles são nossos semelhantes. Somos espíritos inferiores como tais. Não somos melhores nem piores do que essas criaturas. Isso tudo de introdução é para que possa, aqueles que façam o Evangelho no lar, que já façam o Evangelho no lar, faça com vontade e gosto, faça com determinação e disciplina, e aquele que não faz, passa a fazê-lo em benefício próprio, em amor próprio, nem a caridade a ninguém, a você mesmo, a você, a nós mesmos. Ele é de grande importância que essa magnitude inferior que envolve a Terra, essa magnitude inferior que envolve a Terra, facilmente, através de nossa conduta inadequada, adentra em nosso lar. De tal forma que o ambiente fica impregnado, porque de acordo com o André Luiz, esse detalhe do André Luiz, eu não consegui achar, por isso que é bom estar sempre lendo, e faz um bom tempo que eu não leio a obra de André Luiz, eu tive que pesquisar, não achei. Tem uma parte do livro de André Luiz que fala que a nossos pensamentos forma, para que possa ser didático, o nosso pensamento inferiores, que não está evangelizado, cria-se larvas que impregnam o ambiente. Tanto é que na casa espírita
a espiritualidade maior chega primeiro e faz aquela limpeza técnica. Para pensar, nossos pensamentos, nós não estamos sendo evangelizados. Começamos a impregnar na nossa casa. Quer ver um exemplo legal para que a gente possa visualizar? Pensa em nossa casa. Existe diferença de casa e lar. Casa é estrutura física. Fica assim, para ficar bem explicadinho. Casa é estrutura física. É os móveis, né? É as cadeiras, é a televisão. Isso é casa. Lar é o sentimento que brota nessa casa na relação pessoal, um para com o outro. São duas sensações, duas maneiras diferentes. Um é comportamental, a outra é estrutural. Então vamos pegar um exemplo da estrutura da casa. Vamos visualizar um momentinho, tá? Vamos botar em nossa tela mental. A partir de hoje, durante um período de um mês, não vamos mais varrer a nossa casa, não vamos mais puxar a nossa descarga, não vamos, utilizando a casa, não vamos mais lavar a louça, porque alguém faz a obrigação, nem todos, né? Não vamos mais fazer limpezas pessoais, como escovar o dente e tomar banho, durante um mês. Só um mês. Como é que a nossa casa fica, meus irmãos? Fica tipo aquelas casas dos acumuladores, fétido ambiente, insuportável para a moradia de qualquer criatura na face da terra, não é assim? O nosso lar também. Quantas vezes você tem chamado Jesus para frequentar a sua casa? Poucas, né? Quase nenhuma. Como é que fica o ambiente doméstico? Vibracionalmente. Já demonstrei que a crosta terrestre não é flor que se cheire. Ela adentra na sua casa com muita facilidade. Entidade todo de qualquer situações adentram. Nossa casa fazia evangelho no lar, domicílio, para ajudar, porque o negócio é brabo, porque às vezes a casa está tão inferiorizada que a dificuldade é grande, não é fácil adentrar numa casa, porque a moradia de uma casa, pense nisso, não é só de encarnados. Há frequentadores de nossa casa, muitas das vezes alimentado pelo nosso pensamento, situações desagradáveis. E nessa casa, essa criatura, existiam equipes inferiores, que a dona da casa estava em depressão, fazendo um quarto de hora para hipnotizar a essa criatura, para adoecê-la. O quadro foi visto por todos os médiuns que estavam presentes no Evangelho no lar desta casa. Por que está assim? Porque nós não trabalhamos com aquele palavrão muito grande, com a profilaxia, com a prevenção. Não trabalhamos. A nossa casa fica como se fosse um pântano de vibração, aonde é fétido o ambiente, e muitas das vezes não temos vontade de voltar. Por isso da importância do Evangelho no lar. Porque o Evangelho no lar vai edificar esse ambiente. Vai edificar este ambiente. De tal forma que no momento, se for um Evangelho no lar, disciplinado, por isso da importância do horário específico e da hora específica, porque a espiritualidade maior não fica a nosso mercê, eles têm afazeres. A sociedade dele é dinâmica e muito mais dinâmica do que a nossa. Ele não só frequenta o Luz e Caridade, tem outras tarefas a cumprir. Estão dando um horário para que eles possam começar. E olha, tenha paciência, porque a dificuldade vai ser grande.
Porque os moradores da casa, principalmente os desencarnados, não vão ficar a agrado deles. Vão fazer tudo para atrapalhar. Por isso nós temos que ter persistência e persistência. E se não conseguir, pedir auxílio a uma casa espírita, alguém que possa ajudar a fazer o evangelho do lar. É tão importante, antes de adentrar no sistema. Está dando para compreender? Falei mais calmo, né? Não assustei ninguém não, né? Conscientizei. Por isso que eu botei a bibliografia, para que vocês possam ir lá e ler. Tão importante o Evangelho no Lar, que temos nesse livreto, Jesus no Lar, de Ney Lúcio. O primeiro capítulo, ele mostra, eu vou ler, o culto cristão no lar. Povoasse-se o firmamento da estrela dentro da noite prateada do luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente na casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo, porque a conversação está indo para baixo, imprópria. Como se quisesse para tomar novo rumo de conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Quanto de nós não falamos maledicência, tecemos comentário da vida alheia, desnecessário, contaminando o próprio ambiente, conflitos existenciais, através de comportamento inadequado, contaminamos o ambiente. Naquela época, Jesus já chamava atenção. Simão, que faz o pescador quando se dirige ao mercado com os frutos de cada dia, com o peixe? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu, excitante: mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os de resíduo da pesca. Jesus, sorrindo, e perguntou de novo: e o olheiro? Que faz para atender a tarefa a que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador intrigado. Modela o barco, imprimindo-lhe a forma que deseja. Um amigo celeste, de olhar compassivo e figurante, insistiu: e como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O intelector, muito simples, informou sem vacilar: lavrará a madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Esse núcleo social, ele é importantíssimo e nós não damos o devido valor. São colocadas criaturas especiais ali para que nós possamos lidar no dia a dia, transformando nó em laço. E muitas das vezes desvalorizamos esse núcleo doméstico, não dando a devida importância. Todo o macro que acontece na Terra em guerra, ela usufrui da falta de equilíbrio do lar, do micro. O micro influenciando o macro. Igual um furúnculo no corpo, acontece a guerra. A guerra é alimentada por todos nós, que é o corpo terrestre. Se aparece o furúnculo, emoções desnecessárias, desagradáveis, e forma a guerra, todos nós alimentamos. E essas emoções começam na falta de Jesus no lar. Porque vai refletir em toda a sociedade. Nós somos, a humanidade, um corpo coletivo. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida em comum. Se forma um Hitler ou a Madre Teresa de Calcutá. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco se afeiçoar à madeira, aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila, sem um lar se aperfeiçoar,
que você se aperfeiçoe. Quer dizer, nós queremos paz no mundo? Se nós queremos paz no mundo, começa no lar. Ali é o início de tudo. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, não amar aquele que está convivendo diariamente conosco, não desenvolvermos a paciência, a resignação, a prudência, como que a gente vai querer acreditar em Deus que está tão longe de nós? Um estranho que passa. Não tem como. Começa ali. Sob as telhas. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como vai aguardar a harmonia das nações? Se nós não habituamos a amar irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o Pai eterno, que nos parece tão distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou: Pedro, acendemos aqui em torno de quantos nos procura a assistência fraterna uma claridade nova. Olha, claridade nova. A mesa que é a tua casa é o lar do teu pão. Nela recebemos do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade, da paz, da conversação e no pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, enviou-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. No mundo só tereis aflições, mas Ele dá instrumento para a gente fugir dessa situação. Nos traz o Evangelho. Teremos uma multidão de testemunhos, nós temos, alimentada pela nossa forma de pensamento. E a partir do momento que eu começo a convidar Jesus para o meu dia a dia, não só para o meu lar, eu começo a colocar uma vibração, um cadeado. Por que não pode ser um cadeado? Em todas as colônias, encontrado no umbral grosso até o fino, tem campo magnético. Tem umas que fica mais próxima, que usa animais para proteger das invasões inferiores. Isso não é eu. É no apóstolo, é no repórter da espiritualidade, André Luiz. Um livro pequeno, só lê-lo. Invasões, às vezes, diárias, querendo invadir e acabar com aquela região. Seríamos muito frágeis, somos muito frágeis. Por que a depressão, o suicídio aumenta cada vez? Porque nós não convidamos Jesus para morar conosco. Onde 2 ou 3 estiverem em meu nome, Ele é claro. Jesus é mentiroso? Eu lá estarei. Ele é como o sol. Convida-lo para entrar, ele entra. E se ele entra, ele ilumina a sua casa. Então, através dessa estrutura, voltamos para o ambiente doméstico, na montagem desse Evangelho no lar. Tenhamos disciplina, horário, que a espiritualidade não está, já falei isso, não está à nossa disposição. Deixa eu beber uma água. Eu não sou médio extensivo. Eu sempre pego a informação dos espíritos que vêm contando como é a estrutura, no caso da minha casa espírita lá, na mesa mediúnica. Lá a extensão é muito maior. É muito maior. Fica com pessoas na recepção lá fora,
coordenando aquela muvucada de espírito que muitas das vezes está desorientado e não tem condições de entrar, e coordenando a entrada. Lá é tamanho de um ginásio, isso contado pelos visitantes espirituais. E existe em cada ponto espírito criando campo magnético para que não possa ser invadido por estruturas inferiores. Essa semelhante estrutura, quando nós fazemos nosso evangelho no lar, disciplinamente, no horário, com o tempo é no mínimo 20 minutos, mas não passamos de 40, pelo amor de Deus, porque vai ficar cansativo. Mas quem vai dizer o tempo é cada um de nós, que ele possa ser produtivo. Então, quando a gente fazemos nosso evangelho lá com disciplina, porque às vezes os veteranos começam a relaxar. Qualquer motivo é motivo para não fazer e fazer outra hora. Existe motivo importante? Pode haver. Mas se existir, antecipadamente, fale com a espiritualidade, que ela vai saber. Mas se virar uma rotina, vira bagunça. Isso para aqueles que já fazem. Não deixe a espiritualidade à nossa mercê. Acreditamos que ela está conosco. Então tem que ter horário e disciplina em trocar em qualquer momento, por qualquer bobagem. Se alguém chegou, adentre. Tudo bem, às vezes é o aniversário de um neto, caiu no dia do evangelho no lar. Meu neto, eu tenho um neto agora, você também faz natação junto com a sua neta. Eu tenho um neto. Pô, o evangelho no lar, no dia do aniversário do meu neto, não vou fazer? Não, na semana anterior, eu já combino com a espiritualidade, meu irmão. Devido a isso, eles vão compreender. Devido a isso. Mas, final da novela das 8, final do Campeonato Brasileiro, coisas que muitas das vezes, do cotidiano, fica chato, né? Para que nós possamos ter a disciplina, se nós tivermos essa disciplina, teremos essa mesma estrutura espiritual em nossa casa, que tem essa casa aqui. Coordenadores chegando a hora do horário. E olha só, se faz 20 minutos, ou qual o tempo que você faça, 5 minutos antes e 10 minutos depois, não começa a rotina da discórdia não, por favor. Prepare o ambiente, que a espiritualidade está chegando. Porque quando você já fica numa rotina constante, há uma grande necessidade de luz na face da terra. Vai vir caravanas. Então prepare-se antes de começar. Qualquer dificuldade, tem a criança movimentando, calma. Vai calma, a espiritualidade está ali, tranquilo. Mas começa a botar uma musiquinha. Tenta colocar uma musiquinha. Vai colocar um funk antes do evangelho? Uma música aberrante? Bota um instrumental suave. Porque a espiritualidade está chegando. E depois, dá 10 minutos, porque vem muitas pessoas doentes a participar e buscar luz. Por favor. No início, a indisciplina, a espiritualidade entende, mas nós temos que pegar a disciplina. Isso para o iniciante, para os antigos não, dê valor. Então essa estrutura que nós montamos nessa disciplina, a espiritualidade já chega e faz uma varredura. Eu estava estudando e nos explica, muitas das vezes a gente não entende. Em muitos estudos que eu assisti, muitos não, uns 2 ou 3 que eu assisti, são longos, mostra que a vibração fica durante a semana toda. Meus irmãos, ela pode ficar, mas tem que estar junto com a sua renovação íntima. Não adianta você escutar o evangelho no lar e continuar o mesmo ditador, o mesmo colérico, o mesmo desequilibrado. Ela vai ficar, essa estrutura emocional, coordenando o seu lar, a partir do momento que você, que é o maior objetivo dessa casa, de toda a religiosidade do planeta, é a renovação da criatura humana, em pessoas melhores. Se isso você está fazendo, lógico, que você vai aumentar aquele elo de ligação com a espiritualidade maior em sua casa, porque a dificuldade que tem a espiritualidade, vindo lá, por exemplo, do nosso lar, para ter algum lugar,
para acampar é dificultoso. No próprio livro do Nosso Lar diz isso. André Luiz descendo as costas terrestres. A equipe, o André Luiz, ele é um estudante. Ele nunca é o coordenador. É um necessitado que está ali. Não tem onde ficar. Porque o campo vibracional de lares e lares, de milhares, estão desregulado. Ele foi encontrar onde tinha uma irmã, uma comunidade carente, que ela mantinha uma Bíblia aberta e orava periodicamente pela sua família. Eles conseguiram acampar ali para outro dia seguir a sua caminhada. Olha a dificuldade que tem a espiritualidade para vir à face da terra. Dificultoso. Então, que nós possamos, ao começar, disciplinar. Começamos através de uma prece. Eu gosto do Pão Nosso, aquele livro de André Luiz que fala muito do Evangelho de Jesus. Adoro. Tem várias coleções. Me lembra o nome aí, Pão Nosso. Emanuel. Isso é para ver se todo mundo está prestando atenção. Só o Alexandre está prestando atenção no que eu errei. Pelo amor de Deus, quando eu não erro. Eu chamo a atenção. Então, na coleção de Emanuel, eu adoro. Qual o nome dela? Pão Nosso, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida. Obrigado, Érica. Via de Luz. E eu tenho... Isso aí. Olha só, esse livro eu adoro. Eu tenho em casa. Então, você abre, faz uma prece do coração. Uma prece do coração. Não precisa ser uma prece decorada, não. Abre o Evangelho. Faz uma prece do coração e pega o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. É o melhor dos livros que podemos ter em casa para a nossa renovação íntima. De preferência sequenciada. Se o item é grande, reduz o item, mas que faça sentido. Depois disso, tece um comentário e deixa outras criaturas tecer comentário, um auxiliando o outro para compreender a mensagem do Cristo. Não vai ser fácil não, é fácil falar, tá, meus irmãos? Principalmente para aqueles que não começam, e principalmente aqueles que começam a relaxar. É fácil falar, mas que nós possamos ter a disciplina de começar, em benefício de nossa família e de nós mesmos. Comentamos sobre o assunto e lembremos, o Evangelho do Lar não é para dar espetada em ninguém, viu? Isso serve para você, pelo amor de Deus. Não é para convencer ninguém a ser espírita. Às vezes tem o nosso irmão que é católico, protestante de nossa casa, vem para o espírito. Pelo amor de Deus, tenha compaixão. Jesus é de todos. Porque há um conflito de ideias que a gente fica ali, ó, cada dia a dia, viu? Recentemente aconteceu isso comigo. Fui fazer um evangelho lá na casa da minha sogra e ela, traz para você, falando para o marido. Depois a gente come, calma, minha sogra, calma. Muitas das vezes nós somos assim. Pensa que não é comum? É comum. Espetando o outro. Já estamos por aqui, a gente começa a vomitar. Pelo amor de Deus, não é o momento. É para que possamos refletir e respeitar o outro na sua religião. No caso aqui, o outro é católico. Reza lá para o seu... E católico meio bandista, que tem um preto velho lá no quintal, que ele reza todo dia para aquele preto velho lá. Respeitemos. Não é momento de conflito, é de amor. Desenvolvemos o tema. Vamos para a prece final. Mas não podemos esquecer de colocar um instrumento muito importante, porque no Evangelho do Lar não tem passe, não tem necessidade de passe. Não tem necessidade de passe. E muito menos manifestações
espirituais. Não é um momento para isso, não. Mas podemos ter um instrumento importantíssimo que pouco de nós, como a prece, nós somos assim, nem para nos amar a gente prestamos, desculpa. Nem para nos amar utilizamos pouco a prece como instrumento preventivo da vida e o remédio mais fácil que a face da terra tem, que a espiritualidade utiliza por demais da conta e coloca em nosso meio em abundância. Tem abundância, tem mais ele do que terra, a água. Um instrumento fácil para ser manipulado por nós mesmos e pela espiritualidade. Vou citar o exemplo. Vou beber uma água. Não precisa pegar água, não. No final eu bebo. Deu para... Vou citar um exemplo. Isso é científico. Não é informações espiritualistas, não. É científico. No metrô de Nova York, colocou... Olha só como a água é manipulável pelos nossos pensamentos. Colocou um aquário gigantesco na entrada e na saída do metrô de Nova York. Com imagem belíssima e edificante. Outro com imagem de morte, destruição e só coisa ruim. Deixaram por uma semana esses dois aquários. Ao final, tiraram os aquários e congelaram até virar cristais d'água. Cristais d'água, ele parece com aqueles cristais que fica pendurado em casa de bacana, parece com aquilo. Aonde as energias eram salutares, ele estava perfeito e vibrante e azulado, lindo, vindo no microscópio. Aonde as energias eram insalubres, ele estava torto, desregulado e escurecido. E isso manipulado pelo quê, meus irmãos? Pelos nossos pensamentos das pessoas que passavam. Refletido nisso, nós somos 70% ou mais de água, mais de 70% de água. Facilmente o nosso pensamento consegue nos contagiar com essas vibrações negativas acumuladas pela essa atmosfera, pela falta de Jesus em nossa casa, pelo movimento ambicioso e orgulhoso que nós fazemos diário, e nós conseguimos nos adoecermos gradativamente. Nós vamos ficando doentes. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 80% da doença no mundo é psicossomática. Começa aqui. 20% adentra aqui. Apesar que as 20% que adentra aqui, por exemplo, eu entendo muito a gula, ela tem um fundo emocional também. Ela adentra aqui pela boca, eu entendo muito bem disso, e ela tem fundamentos emocionais também, olha aí. Nosso comportamento faz a gente adoecer. As nossas vibrações, as vibrações que recebemos do outro, porque nós somos mais de 70% água. E a água, como remédio, é o meio mais flexível da espiritualidade manipulá-la, trabalhar e colocar o remédio necessário. O remédio é essencial, porque o remédio da água é provisório. Porque o remédio, volta a falar, o remédio essencial de todos nós é a nossa reforma íntima. No próprio livro de André Luiz, sob estudo de passe, ele nos informa que o irmão entrou na casa espírita. Eu fico indignado que ele entrou 9 vezes. Por que não deixou contar 10? Eu detesto o número 9.
Pô, 9 vezes, na 9ª, ele acabou o tratamento do rapaz. Deixou aquela energia no fígado, que ele tinha uma energia, porque ele era irritadiço, era desequilibrado. Ele passava, porque isso aqui é uma reunião de tratamento espiritual. A partir do momento que você está escutando, você está aprendendo, está sintonizando. Toma o passe é um passe misto, faz uma limpeza energética em você. E completa com a água que coloca o remédio necessário, homeopático para a sua vida. Mas se tudo isso, você não se renovar lá fora, isso vai por águas abaixo. 0 resultado. Deu para entender? 0 resultado, porque toda doença e problemática em nossa vida se encontra para a nossa reforma íntima, como aprendizado. Não sou eu, meus irmãos, que lhe fala, é a doutrina espírita. Eu sou só intérprete. A água como remédio imediatista, ela é muito importante. E vou fazer um parênteses da minha experiência. Desculpa, é minha experiência. Depois pode até brigar comigo. O evangelho no lar, para a família, uma vez por semana, no horário específico, no momento certo. Certo? Mas para você, que muitas das vezes, como eu fiz uma visita ontem, quarta-feira, ao irmão doente, uma vez por semana é pouco. Possamos, porque coletivamente uma vez por semana, para a família, direcionado, para aquele que venha, se não vir, ficar só um, faça só um. Está meio assim? Faça! Tranca-se no banheiro. No caso, nós nunca estamos sozinhos, lógico que é uma intuição, um atendimento, e essa intuição vem repetindo. Se você está passando por um percalço psiquiátrico, uma depressão, uma tristeza, uma angústia constante, faça diariamente, não precisa ser tão longo, de 5 minutos a 10 minutos, principalmente na hora antes de dormir. Não vai fazer como um Rivotril, abriu o evangelho e dormiu. Até combina, né? Não faça o evangelho como Rivotril. Esse diário de 5 minutos, não faça como um Rivotril. Faça sentado, não deite. Faça para você, todos os dias. Estou passando por uma depressão, estou passando por uma crise conjugal, estou passando por uma dificuldade. Faça todo dia. Vai ali, coloca uma jarra, bebe de 2, 3 horas o dia todo. Quando for beber, mentalize o seu problema e beba pensando no seu problema, na cura dele. Bebe durante o dia. A água faz bem. Cálculo renal, até o irmão espírita passou por cálculo renal agora, operação. A água faz bem. Quando a gente está cansado, para baixo, toma um banho com uma água revigora, renova. Então, beba, faça com mais disciplina. No caso do horário, não importa, esse que é durante o dia, quando a gente está mais conturbado e nossa casa está em pé de guerra, faça o diário. E uma vez por semana com toda aquela disciplina que eu expliquei. Mas faça com amor a si mesmo, para que você possa receber a bênção de Jesus em sua casa. Jesus nos ama. Essa estrutura que eu falei não é para assustar, mas é uma estrutura educacional, para que nós possamos nos renovar, pensar que nós estamos aqui de passagem. E o Evangelho no lar convida Jesus para morar conosco. Imagina a presença do Mestre em nossa casa, a vibração que ele vai emitir. Imagina uma centelha minúscula, nanômetra do amor de Jesus a entrar na sua casa, que nem um microscópio consegue enxergar a quantidade de luz que vai emanar.
um mínimo de boa vontade de cada um de nós para que isso possa acontecer. Obrigado pelos ouvidos que me prestaste, que eu possa ter convencido a todos nós a nos valorizar o nosso evangelho no lar. Aquele que faz com mais vontade, com mais carinho, porque às vezes a gente vai caindo numa rotina e vai empurrando com isso. Não, é o momento de Jesus participar da tua casa, faz melhor. E aquele que não faz, passa a fazer. Faça. Jesus pede com muito amor que a paz do Mestre Jesus possa envolver a todos. Agradeço por demais por ter me escutado nessa noite maravilhosa. Que Jesus possa acompanhar todo até as vossas casas. Que assim seja e graças a Deus. Quem não faz o evangelho no lar? Ainda? Não faz não? Não faz? Ah não, quem não faz? Eu quero quem não faz. Não faz. Dá aquele casal lá, por favor. Depois, é de vocês aqui, Jesus no lar. Tá bom? Nós agradecemos ao nosso irmão Maurício, rogando a Jesus que o ampare, o abençoe, para que ele possa prosseguir em suas tarefas na seara do Cristo. E fica aí a sugestão, não apenas para o casal, deixa eu aproveitar, né? Maravilhoso, tá, gente? A gente realmente recomenda para todos nós. Bom proveito desse presente, né, que o Maurício está deixando e que a gente agradece também. E nesse momento, novamente com os pensamentos voltados a Jesus, que nós possamos orar. Jesus querido, divino pastor de nossas almas, aqui nos encontramos, Senhor, nesse momento do passe, receptivos à ação benfazeja da espiritualidade superior. Que os amigos espirituais possam derramar sobre cada um de nós, encarnado, desencarnado, fluidos salutares, que colabore no nosso refazimento psicológico, emocional, físico, orgânico, moral e espiritual. Que possamos fortalecer, Senhor, a fé, o ânimo, a coragem, e saindo daqui com firme propósito de renovação, de pensamentos, sentimentos e atitudes. Te agradecemos pelas bênçãos recebidas na noite de hoje e te rogamos que nos acompanhe no retorno aos nossos lares. Graças a ti, Senhor. Muito obrigado. Agradecemos aos irmãos pela presença fraterna e que Jesus nos acompanhe. Muita paz. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30 e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita. A partir dos 22 anos. Presencial aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas,
iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Juventude, dos 13 aos 21 anos, presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Infância e da Família, presencial para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis, aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022.